Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa noite a todos. Me chamo Davi. Faço parte da missão Cavaleiros da Imaculada no processo de formação dentro da missão. Hoje o tema que abordaremos é um tema muito forte, simples e fácil de se falar, mas muito difícil de se viver. Falar sobre a santa pureza, a castidade, ver bem o sexto mandamento é simples. É só você ler São Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, que você vai ficar, tecnicamente, pela teoria, perfeito. O difícil é a vivência. Diante de uma sociedade como a gente vive hoje, que tudo é sexualizado, é muito difícil manter essa graça. Certamente, até mesmo em ambientes que eram para ser, modestos, piedosos, são escandalosos. Então, muitas vezes, nós temos uma força que vem de dentro para viver a santa pureza, viver a castidade, mas a nossa realidade cotidiana faz muitas vezes nos inclinar ao erro e ao mal. Certamente, essa graça da castidade, viver bem o sexto mandamento, é muito agradável a Deus. Algo no qual o próprio Santo Afonso Maria de Ligório, nos qual vamos nessa noite ter a referência do seu Tratado da Castidade, aonde viver bem a castidade, seja na vocação matrimonial, solteiro, ou religioso. No qual o próprio Santo Afonso diz: aquele que vive a graça, a virtude da santa pureza, equivalente a um anjo. Que coisa linda! Nos esforçar para que possamos viver essa graça. Esse mérito da santa pureza nos faz, digamos, a excelência, como o próprio Santo Afonso diz, a excelência da castidade é aquilo que nós vamos ter uma resposta de amor a Cristo. E é, como o doutor angelical São Tomás de Aquino diz, o efeito dominó. Se você não vive bem a santa pureza, dificilmente você vai conseguir viver bem as outras virtudes. E no qual somos tentados pelo demônio, muitas vezes, a nos perder. E certamente quando uma alma perde a graça da santa pureza, aquilo que está no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Se diante dessa semana, a Sagrada Liturgia fala muito disso, de viver bem o amor, são aqueles que observam e vivem bem os meus mandamentos. Para permanecer no amor de Cristo, precisamos observar e viver. Poxa vida, irmão, mas diante dessa realidade, o que devemos fazer para conseguir essa graça, dessa excelência? Primeiramente, para que você consiga viver bem a virtude da castidade, você precisa ter uma vida espiritual. Quem não reza, me desculpa, não vive a castidade. Quem não se confessa com frequência, não vive a castidade. Quem não vai à Santa Missa com frequência, não tem como viver a castidade. São Felipe Neri dizia que o pecado contra a castidade só vence aquele que é covarde, que corre, que não confronta com o mal, não vai tentar interpelar o mal, ou seja, conversar com o próprio maligno. Toda situação de tentação, diz a Sagrada Escritura, que nunca teremos uma superior que nós não podemos suportar. Então, o que nós precisamos estar atento é ter uma compostura e saber que isso é um mérito glorioso para nós, para a salvação da nossa alma. Estima-se os primeiros padres, os santos padres, grandes doutores da igreja, que aquele que viveu a castidade nesta terra tem grandes méritos, digamos assim, no céu, que são méritos
exclusivos, são graças somente para aqueles que viveram bem a graça da santa pureza. Mas certamente essa excelência é muito difícil no âmbito como o nosso, numa realidade cotidiana, Brasil, Campinas, São Paulo, no qual nós fomos criados e como fomos deixados a seduzir por tantas coisas ruins, que existiam algumas ideias, garoto com 12 anos tem que ter vida de masturbação, ver revista pornográfica, vídeo pornográfico, senão não é homem, ter 3 namoradinhas na escola, senão não é homem, é homossexual, e assim era taxado, Eu tenho 32 anos, eu lembro como era isso na nossa adolescência, Quem não assistia filme pornográfico, não via revista de mulher pelada, era chamado de homossexual, era isolado, Tínhamos que ser ovacionados por ter essa tendência. Isso é uma questão de cultura e fé, porque isso vem lá atrás de criação de avô para pai, de pai para filho, assim por diante. E se mantém essa maldição, dessa perversão. Então aquela criança, aquele adolescente, vai criando no âmbito que ele tem que ser, superstar, ele tem que fazer o desejo, se considerar homem. Aqueles que estiveram aqui na semana passada vão lembrar da palestra do Fred, o abrimento de vias dentro do cérebro, sempre querer algo mais. E certamente também fui vítima dessa cultura. Até antes de ser católico, até exatos 5 anos atrás, ainda tinha toda uma perversão na minha mente, no meu coração, no meu olhar, nos meus desejos. Mas de 5 anos para cá, a única forma que eu descobri, Davi, particularmente, de viver a santa pureza é sendo fiel à vida de oração e à santa ortodoxia. Aquilo que a igreja diz que não pode, está no magistério, eu tenho que lutar para viver. Se eu quiser achar por mim mesmo ser autossuficiente, eu vou cair. A submissão à santa ortodoxia é que me faz a cada dia mais desejar de ser católico e lutar pelas virtudes, uma delas a santa pureza. A excelência disso tudo é dormir em paz, em conciliação, em amizade, intimidade com o Senhor. Quantas vezes, quando caímos no pecado da masturbação, do olhar, do desejo, do ato sexual, vamos falar sobre o pecado da imprudência, tão pouco falado, e Santo Afonso vai nos ensinar como é triste o desespero na alma. Nós não conseguimos dormir à noite, ficamos matutando aquilo que o catecismo diz no parágrafo 1035. Aquele que morre em estado de pecado mortal vai direto para o inferno. Isso amedronta. Isso me intimida o meu coração e minha alma com medo. Qualquer situação, dorzinha, estranha, situação, você já fica desesperado. Você está no trânsito, deu uma freada, está em estado de pecado mortal, você já fica desesperado. Num avião, então, meu Deus, eu tive essa má experiência, que experiência horrível. Primeira coisa é chegar em terra e se confessar. Dizem, estima-se, que quer testar um ateu, um avião caindo, Primeira coisa que ele recorre a Deus. E assim a gente não está de pecado grave. Essa excelência é uma resposta de amor ao Cristo. E tudo o que fazemos e agimos lutando por essa virtude, aquilo que o Papa Pio IX ensinava, tem que sempre nos levar a Cristo, por amor a Ele. Uma resposta de amor. Essa conduta de vida, esse desejo é de resposta de amor ao Cristo, nada mais que isso. Todas as minhas ações, conhecimentos, esse amor ao apostolado, a dor missionária, se não me levar a Cristo, vale de nada. Não vale de nada. Essa graça da santa pureza é por amor a Cristo. É mais fácil viver uma vida pecaminosa. Dentro do nosso cérebro tem o chamado a endorfina, aquilo que libera a sensação, quando a pessoa usa uma cocaína, um álcool, come um chocolate, após o ato sexual, aquele êxtase, é bem mais gostoso para o meu corpo. É bem mais fácil, só que eu me torno um algoz. Eu flagelo Cristo com essa ação. Então a excelência da castidade, independente de qual situação da minha vida, é por amor a Cristo, para não me tornar um algoz. Um algoz. Para que eu não me torne alguém que flagela Cristo todos os dias com as minhas ações. Maria Santíssima, em 1917, em Fátima, fala que o cálice do Senhor estava transbordando, que os maiores pecados que levavam as almas para o inferno eram os da carne. Se colocaram
a condição humana de objeto, né? Tanto o homem e a mulher, após a revolução sexual da década de 70. Se deixou muito a uma forma que isso virou algo do passado, que isso não importa mais, o que é importante agora é viver o amor. Aquilo que o Papa Emérito Bento XVI diz: o amor sem verdade é sentimentalismo. Independente de que situação que estamos, ano, década, a castidade é sexto mandamento. Se eu quero observar e viver bem nesta terra, eu tenho que viver muito bem. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, está lá: os filhos da mulher de Maria Santíssima é todo aquele que observa e vive os mandamentos de Deus e dá testemunho de Jesus. Você viver a graça da castidade, você dá testemunho de Cristo ressuscitado. Você não vivendo, você faz uma propaganda do demônio. Essa é a verdade. A excelência da castidade é aquilo que a gente lutar aqui, é para se gloriar no céu e não nessa terra. Só que tem um porém também. Muitos de nós, né, particularmente eu também, como vi numa vida de prostituição, mundo do crime, alcoolismo, enfim, é natural que quando você começa a querer ser católico, rezar no Santo Rosário, fazer jejum, penitência, Santa Missa, adoração, ortodoxia, se aprofundar aquilo que Santo Afonso de Ligório, Papa Pio IX, você fica, digamos assim, êxtase espiritual. Só que tem uma coisa, que dentro dessa excelência você nunca pode perder: a humildade e a caridade. Você pode viver bem as virtudes, viver bem a castidade, ter uma vida de oração. Se você não tiver humildade e caridade com o próximo, o demônio te derruba pela soberba. E quando você menos esperar, você comete um pecado grave e dá consequências sérias. Quantos jovens, até bons, que viveram tão bem a sua fé, a ortodoxia, brigavam com palavras humilhantes, destruindo muitas vezes jovens que lutavam contra a masturbação, contra a castidade. E o final disso é triste: acabar engravidar a noiva. Que testemunho ruim. Para que essa, digamos, essa arrogância de proclamar a santa pureza? Precisamos fazer o inverso disso tudo: levar com alegria que você vive a castidade e ter paciência com o irmão. Eu falo por mim mesmo, eu tinha o vício da masturbação diária, vídeo pornográfico diário, ato sexual. Não é fácil, a tentação vai continuar a mesma. Se eu não agir com caridade, com humildade, com alegria com o irmão, o demônio nos pega no que alguns padres exorcistas dizem, como o Frei Elias Vela, no contra-ataque. Aquilo que você acha que é superstar, o demônio te pega. Cuidado com isso. A excelência da castidade também requer muita paciência com o irmão. E ter a paciência com o irmão, e você, fiel católico, no ambiente da universidade, no trabalho, levando essa graça da santa pureza, é na alegria que você conquista e não com autoridade. Dizer para o irmão como é lindo fazer aquilo, seguir Jesus Cristo dessa forma, meu irmão. E não dizer que é um herege, vai para o inferno. Primeiro o irmão precisa aprofundar, buscar uma vida de arrependimento para depois ele conhecer bem a condenação. Primeiro tem que ser trazido pelo amor. E aos poucos a fé ela vai desenvolvendo. Só que seja demarretado no início. Quantas vezes a gente fez isso? Mas por inexperiência, por falta de maturidade espiritual e pessoal também. Isso a gente vê muito no meios de comunicação, nos Facebooks da vida, nos Instagrams da vida. Meu Deus, será que mesmo? Será que é frutuoso isso mesmo? Eu não conheço. É a graça da alegria de você viver essa virtude que convence o irmão que isso é bom. E muitas vezes não precisamos nem de muitas palavras. É a sua própria compostura, o jeito de falar, de se vestir, de se comportar em ações ruins. Que, poxa, por que aquela moça tão jovem, tão bonita, vive desse jeito? Será que ela é feliz mesmo? É dessa forma que convence. Porque o mundo aí fora é só se enche de coisas, né? Festas, essas situações, esse monte de coisas que tem a se oferecer, principalmente para a juventude. E mesmo assim, se vive o grande, digamos assim, a tristeza da depressão, da síndrome do pânico, do suicídio e assim por diante. Porque senão se vive, né, que o pecado ele é toda a culpa da nossa tristeza. Precisamos fazer que a santidade seja fonte da nossa alegria. Então, se eu quero uma excelência da castidade, vivendo bem, eu preciso transmitir isso com alegria, com humildade. Quando você conversar com o irmão que partilhar com você, tenha paciência, reze por ele, faça penitência a você mesmo.
Faça aquele exemplo de São João Maria Vianney, quando aquele homem cheio de pecado se confessa com ele, e ao lhe dar a penitência diz: Padre, tantos pecados o Senhor passar só isso como penitência, que eu sei que você não tem condição, eu quero me sacrificar por você. Isso é um ato de amor. Reze pelo aquele irmão que partilhou contigo, ofereça jejum, penitência, Santo Rosário, Santa Missa, adoração. Essa é a maior forma de viver essa excelência da castidade, viver esse amor de Cristo, a qual Ele acolheu em todos. Não foi assim com Maria Madalena? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi embora todos, não ficou ninguém. O interessante é que Jesus diz: mulher, se ninguém te condenou, eu não te condeno. Vá que não peques mais. Da forma que você transmite por irmão, estuda para que ele não viva aquela vida antiga. As excelências da castidade requerem, então, oração, sacramento e humildade. É aquilo que o próprio São Tomás de Aquino diz, que o primeiro grau da santidade é a humildade. Oração, sacramentos, humildade e santa ortodoxia. É isso que vai nos proporcionar, a impulsionar, nos levar a essa graça. Não podemos deixar de perder esse foco. Não podemos deixar de ser ovacionado por tantas coisas que dizem aí, tantas coisas que querem introduzir dentro da igreja, né? Tanta apostasia. Vamos ser fiel aos 2000 anos de santa tradição, do santo magistério, das Sagradas Escrituras. É isso que precisa o mundo aí fora, pessoas que vivam verdadeiramente a fé, e não que fiquem brigando, discutindo em rede social. Tem tantas outras coisas para se preocupar, meus irmãos, principalmente a nossa conversão, a nossa salvação, e se preocupar também com tantas coisas cotidianas que a gente tem no nosso dia a dia. Se a gente não levar por esse âmbito, dessa vida cheia de virtudes, diante da humildade, não vai ser frutuosa, vai ser desastrosa, como tristes e grandes exemplos que a gente viu aí, que eu vi deve ter sido somente 5 anos de catolicismo. Que tristeza! Então, precisamos ter essa consciência de saber que a excelência da castidade, ela é para isso, para levar o Cristo e no caminho para a nossa salvação. O segundo ponto que Santo Afonso Maria de Ligório fala sobre os pensamentos. Algo bem difícil de se lidar. Algo que muitas vezes nós tivemos até dúvida, né? Quando vamos se confessar: Padre, eu tive um pensamento quando eu tinha 18 anos, lá na zona, assim por diante. E muitas vezes caímos nesse pensamento, achar que ter esse pensamento é grave, agora eu estou em pecado grave, meu Deus, por que eu fui lembrar disso? Santo Afonso Maria de Ligório diz assim: ao lembrar de um pensamento pecaminoso, você lutar para que ele saia da sua mente, dos seus pensamentos, não é nem pecado venial. O que é grave, que se torna matéria grave, é o consentimento. Então, ou seja, eu lembrei daquele dia na zona, como foi bom, como era legal aquele monte de mulheres, bebida, ambiente, ai, como era, que saudade daquilo. Aí já se tornou matéria grave, porque eu consenti do erro que eu cometia, e eu lembrei daquilo e coloquei com êxtase, com uma ênfase, digamos assim, com prazer. Então isso se torna matéria grave. Então precisamos saber que todo pensamento que vem à nossa mente, seja já acontecido ou não, porque o demônio, ele vai nos tentar de tudo quanto é forma. Como diz a carta de São Tiago, está que nem um leão para nos derrubar. Talvez você vai dizer assim: irmão, eu luto até hoje pela graça dessa coisa, nunca tive relação sexual, mas esse desejo veio no meu pensamento. Se você luta para sair, não é nem venial. Agora, se você consente, vai deixando a sua mente, que o seu subconsciente, com o consciente, vai criando ideias, matéria grave. Matéria grave. Então, precisamos ter essa consciência. E o que nos faz ter bons pensamentos? São Tomás de Aquino, ele diz que a primeira porta do pecado mortal, principalmente contra a santa pureza nos pensamentos, é a ociosidade, ou seja, ficar sem fazer nada. É óbvio, né, que muitos de vocês trabalham o dia inteiro, estudam, tem um dia para o descanso, mas não viver isso como uma realidade cotidiana. Porque se eu ficar no meu quarto, deitado na cama, lá mexendo no celular até algumas horas, só não vou ter bons pensamentos, porque eu estou cogitando a ficar ocioso. Então, irmão, precisamos viver uma didática de um cronograma diário? Não precisa necessariamente isso.
Mas eu não posso também ficar o famoso sem fazer nada. O famoso está tudo tranquilo, está tudo suave. Não é bem por aí. Eu posso rezar o Santo Rosário, posso adorar Jesus sacramentado, ir à Santa Missa, ler uma boa encíclica, um bom livro, e mesmo assim cair no pecado da masturbação, que é o fato de você ficar relaxado, ocioso, sem fazer nada, deitado na minha cama, mexendo em celular. Então isso vai criar proporções, no qual, que mesmo tendo tantas graças como essa espiritual, eu possa vir a cair. Então eu tenho que estar vivendo uma vida, prestar mais atenção. Então se minha cotidiana, vida diária, semanal, digamos assim, é corrida, então no final de semana, né, depois de rezar, é óbvio, ler, etc., viver com a família, sabe, viver essa vivência que nem os catalinianos vivem aí, um encontro, e assim por diante, ter essa vivência mais, digamos, humana, e essa partilha, essas experiências e convívio, vai te ajudar a fortalecer na fé de bons amigos. Outro ponto para você ter bons pensamentos, é você também, além de você ter essa vida regrada, é você evitar certas coisas, no quais você fica lendo, ouvindo o ambiente, e repetindo o que diz aí fora, músicas e assim por diante. Então veja, você está lá no ambiente, aquela música é ruim, se você ficar ali próximo daquele ambiente, aquelas pessoas, aquelas conversas, a tendência é aquilo fica guardado na sua mente. E uma hora ou outra, no vacilo, o demônio te lembra naquela situação. Então, o pensamento é algo complicado, ele é pior do que o olhar muitas vezes na hora, porque ele começa tudo pelo olhar. Então você deseja, olha, e aí você vai criando até você cometer o ato, por exemplo, da masturbação. Certamente, muitos atos são absurdos, mas veja bem uma simples tese que um padre uma vez me ensinou, que é sensacional. Quando você passa por diante de uma cidade como Campinas, tem várias lojas que vendem roupas íntimas, e você vê um manequim lá, né, com a roupa íntima de uma mulher, você já cria automaticamente imaginar uma mulher, por causa da nossa consuficiência, que a Bíblia diz, a inclinação ao pecado. Ao ver aquela peça íntima, você já alimenta o seu inconsciente, que começa a projetar, joga para o seu consciente, quando você vê, você está imaginando uma mulher com aquela roupa, e assim você vai alimentando os pensamentos. Então, muitas vezes, uma das virtudes é evitar e olhar a certas coisas. Mais para frente aqui, Santo Afonso vai explicar um pouco melhor. Então, precisamos ter que, para ter bons pensamentos, estar sempre lutando para fazer as coisas boas. E ficar parado, ocioso, é porta para o mal. É óbvio que durante essa vida cotidiana que muitos de vocês têm, que nós sabemos que é bem difícil puxar, existe o descanso, faz necessário, né? Porque também, se você também não descansar, tem aquele momento de você descansar o seu corpo, a sua mente, uma hora você vai ser pego pelo estresse, enfim. Mas precisamos estar atentos aos pensamentos. E toda vez que nós tivemos um pensamento, Santo Afonso diz que é sempre bom invocar o nome de Jesus e Maria. Se tiver numa situação dentro da sua casa, conseguir rezar, ler a Sagrada Escritura, a tendência da tentação é ir sendo minada. Porque a Sagrada Escritura diz que a tentação não é maior do que a gente pode suportar. Então, precisamos lidar com os nossos pensamentos. Todo pensamento ruim, que fique bem claro, que eu luto para sair da minha mente, não é nem venial. Então, não preciso me confessar. Mas se eu crio um consentimento, e alimento, e desejo, e lembro, e assim por diante, é matéria grave, precisa de confissão. Mesmo se seu corpo não excitou, mesmo que você não cometeu a masturbação, só de você alimentar o pensamento já é grave, porque Jesus diz no Evangelho, aquele que olha para uma mulher com um olhar libidinoso, já cometeu o pecado com ela em teu coração. Então, por isso que Santo Afonso, aonde ele introduz a Sagrada Escritura, a fonte da base da verdade. Então, mesmo que você não excitou o seu corpo, mesmo que você não criou o ato da masturbação, mas no pensamento você consentiu algo e foi criando ideias, imaginações e assim por diante, matéria grave. E no sonho? O sonho, você está inconsciente. É natural do homem, principalmente o homem, devido ao seu corpo, principalmente pelo líquido, né? Criado pela próstata e tal. Muitos que vivem a santa pureza, como padres, diáconos, religiosos, tem aquilo de acontecer que eles chamam de poluição noturna. E automaticamente o corpo do homem expelido até o ato sexual, né? Tipo de
como posso explicar melhor? Ter a ejaculação, mesmo dormindo, inconsciente, devido à produção de líquido do seu corpo. Se algo aconteceu inconsciente você dormindo, não é matéria grave. Tem o sono REM e tem aquele sono... Isso eu vou explicar para você entender. Então isso seria, né, para que o religioso, o padre, uma pessoa que muito virtuosa, pode acontecer da poluição noturna e ter ejaculação dormindo, sem ter feito desejo nada. Isso é uma colocação. Mas existe um porém. Muitas vezes eu e você ficamos o dia inteiro, às vezes no dia a dia no corre para a rua, e a gente fica olhando, fica pensando, como eu disse, ver esses manequins, ver mulheres, Facebook, WhatsApp e assim por diante. Então o inconsciente vai só acumulando. E a hora de dormir, às vezes pegamos no sono, lembramos de algo e dormimos. Aí que está o problema. Então eu preciso fazer um exame de consciência da minha conduta daquele dia. Já aconteceu comigo as duas formas, não tenho vergonha nenhuma de falar. Tanto a poluição noturna como o horário imodesto. E olha que eu só olhei dentro de um ônibus uma moça vestida. E durante a madrugada veio a ter esse tipo de situação. Então, porque pela imodéstia do meu olhar, o desejo libidinoso fez eu cometer aquilo. E aconteceu aquilo que o irmão perguntou. Mesmo vendo a vida virtuosa, já aconteceu. Porque eu vi uma vida desregrada. Então tinha o ato sexual com frequência, masturbação. Quando eu fiquei por um período de mais de 2 anos lutando pela santa pureza, uma certa noite isso aconteceu. Eu não desejei, mas aconteceu. E eu procurei, né, o meu diretor espiritual, ele explicou muito bem sobre isso, sobre essa diferença. Se aquilo que eu fiz inconsciente durante o meu dia, isso não é matéria grave por causa do nosso corpo biológico, natural. Isso acontece até com bons padres, bons religiosos, né, bons diáconos. Isso é natural, isso é ciência. Mas, durante essas duas colocações, aquele que não foi matéria grave e o que foi matéria grave na minha vida, foi ver uma mulher vestida de uma calça leve diante de um ônibus. Aquilo cabelo que durante a noite eu vir a ter essa situação. Você mata rápido, por exemplo, não do sono profundo. Aí realmente não é culpa de ninguém, a pessoa está inconsciente total. Mas às vezes naquele sono, você acordou no banheiro, acordou à noite, foi no banheiro, voltou, e não é aquele sono REM. Você não está dormindo, mas também você não está totalmente acordado. E tem a situação que você combate rápido. E tem a situação que vem a ficar um pouco mais demorado, mas você ainda está entre dormir e está acordado. Aí é uma situação onde você estava explicando que é uma situação que você deve confessar. Sim. Aquilo, como eu disse, no sono, você está inconsciente, então, mesmo que aconteça, não é uma interpretação, às vezes, do próprio padre, que é o seu confessor, né? Tem padres que têm uma maneira de pensar e tem outros que... mesmo você dando a explicação... Sim. Isso é bem complicado, devido assim, nós não queremos fazer julgamento temerário nem dizer, mas aquilo que eu sempre oriento para todo mundo onde eu passo. Meu irmão, se você tem dúvida, procure a Santa Ortodoxia. Coloca no Google lá, o que São Tomás de Aquino diz, que Santo Afonso Maria de Ligório diz. Por que eu cito esses dois santos? Um é o doutor angelical da igreja, o outro é o doutor da moral. Mas aí você deve procurar um outro confessor. Então, mas aí o código canônico diz assim, toda vez que você confessa um pecado, e o padre diz que não é pecado, ou seja, o seu pecado está confessado, o pecado passa a ser do padre, não é seu, você está isento, porque ele é o ministro da ordem que pode absorver os pecados. Ele dizendo que não é pecado ser uma matéria grave, você já está absorvendo o pecado passa a ser dele. Assim diz o código canônico. Então tem essa diferença aí. E a melhor arma que você falou não é lutar, é pedir a graça. A graça. Sozinho, nada e, por exemplo, o próprio São João Maria Vianney, ele era semi-analfabeto, tinha muita dificuldade com a leitura. Uma das grandes armas que ele diz para que você durma bem em paz, que você durma lendo um bom livro. O homem que era semi-analfabeto tinha 400 livros na sua casa paroquial. Semi-analfabeto, imagine se fosse um grande... Então assim, para que você entenda que até os santos tinham base de outros santos. O próprio tratado Santo Afonso cita do começo ao fim, São Bernardo, São Boaventura, São Cipriano. Então, é aquela grande graça da tradição da igreja. Nos tempos difíceis, Deus sempre levanta um santo para salvação daquele povo daquela época. Então, assim, uma dos grandes, agora os grandes vilão disso acontecer, irmão, é dormir antes de dormir, assistir televisão. Antes de dormir, ficar no Facebook.
antes de dormir ficar no WhatsApp. Isso é uma tentação do demônio. Outra coisa que Isso é muito difícil. Inclusive o próximo Paulo Ricardo fala é os sites de compra, porque ativam uma área do cérebro que é uma área responsável pela caça e é totalmente ligada. Então ele fala, não é muito comum a pessoa estar procurando alguma coisa na internet para comprar, de repente já está no site. Sim, isso acontece, já aconteceu comigo, acontece com muita gente. Você diz assim, poxa, já revisei e tal, já li bons livros, vou dar uma olhadinha no Facebook aqui antes de dormir. Só que aqui está a questão da vigilância, né? Vamos também adentrar sobre isso. Então, muitas vezes a gente está lá vendo algo, pesquisando até um bom livro, por exemplo. Só que, existe uma série de coisas que possa acontecer. Tem aquelas propagandas, e pode acontecer de você estar numa página, de repente, no Facebook lá, ter um vídeo irmão e ter um vídeo pornográfico. Você olhou, aquilo que a psicologia diz, mais que 5 segundos, impossível você não conseguir. E mesmo ele fala, o site de compra, mesmo você ficar olhando coisas que você não vai comprar. Por exemplo, vamos ver o preço. Sim. A questão da caça, sim. Repente, Aquilo que você deseja no seu coração, sim. Isso também é muito perigoso. Então a tendência, que eu sempre digo assim, principalmente para os jovens, serve para todos, que você faça o inverso. Não reze e veja o Facebook e vá dormir. Veja o Facebook, reze e durma. Porque aí você sabe que você tem que rezar, você vai distanciar dele. Se você fizer o contrário, dizer assim, eu vou dar uma olhadinha só e vou dormir, você dorme sem rezar. Então, essa atenção, tudo isso vai sobrecarregar os nossos pensamentos. O rosário ajuda demais, porque querendo ou não, a pessoa não é a melhor hora para rezar, porque você não vai fazer a melhor oração possível, mas você acaba ficando sonolento. E aquilo ali ajuda também. O São Felipe Neri diz assim, que mesmo que você não tenha tempo, disposição para ter uma grande vida de oração, que todas as ações da sua vida sempre levaram ao coração de Deus. Então, mesmo que você esteja trabalhando, que você já pense aquilo que você está fazendo como se fosse para Deus e assim por diante. Para que você, mesmo com uma vida de oração curta, você tenha sempre o seu pensamento em Cristo. Mas que o ideal é que não se faça isso, mexer em meios de comunicação, filmes indecentes e dormir. Isso é grave, isso é perigosíssimo, principalmente para os nossos pensamentos. É aquilo que a psicologia diz. Você olha para algo, 5 segundos, você não conseguiu desviar, você já alimentou. O outro ponto que Santo Afonso diz, a modéstia dos olhos, que é, digamos assim, o que pode abrir as portas do inferno ou pode fechá-lo. Interessante que nossos olhos é algo complicado, no qual a gente vê o dia a dia, aquilo que nos chama a atenção, tendenciamos a olhar, a desejar, a cobiçar, porque é bonito ou porque chama a atenção. Se imagine se você está naquele trânsito assim, situação normal, de repente aconteceu um acidente. A tendência é que você reduza a velocidade e queira ver com maiores detalhes o que aconteceu. Se teve alguém gravemente, você passa devagarzinho. Pode ser numa rodovia Bandeirantes. Você vai passar devagarzinho. Por quê? Aquilo te chamou a atenção e você tende a olhar com detalhes aquilo que está acontecendo. Pois bem, é assim o nosso cotidiano. Quantas vezes olhamos uma garota indecente, um banner, um outdoor, porque aquilo chamou a atenção dos nossos olhos, nos atraiu. E dificilmente vamos conseguir olhar e desviar o olhar. É muito difícil, Como a psicologia diz, 5 segundos você já alimentou, pronto. Ali é difícil você tirar aquela ênfase do olhar. Então, o que voltando à questão do consentir e não consentir, Então, quando você olha para algo e já muda a visão rapidamente, isso não é nem venial. Mas aquilo que você olhou, automaticamente você tendencia a cobiçar, a olhar, a reparar em detalhes. Quando você está passando no centro, ou num shopping, você passou por uma vitrina com uma cor de uma blusa que te chamou a atenção. Você costuma parar, olhar, ver o preço, ver se tem o nosso tamanho e assim por diante. Meu caso difícil, meu tamanho. Mas, então, a tendência é chamar a atenção. Então chama a nossa atenção, a gente começa a olhar para tudo, a imodéstia. Então o consentir do olhar, o que é? Eu estou passando pelo centro de Campinas num sábado, 11h30 da manhã, num dia de verão. Qual que é a tendência? Eu ver muita imodéstia. Querendo ou não, isso é uma questão virtuosa. Eu olhar mais para baixo do que para frente. É muito difícil. Mas é só assim
que você vai conseguir ter a modéstia, a pureza do olhar. Porque se eu olhar para frente e não prestar atenção nos lados, eu vou ver coisas indecentes no meio de um centro de Campinas. Olha, eu falo uma coisa, muitas pessoas ficam bravas comigo, mas é de coração, de verdade, eu não estou mentindo não. Até 2009, 10, 11, eu frequentava zonas. Muitas vezes, as roupas que essas mulheres usam, e homens também usam hoje em dia, é pior do que aquela que eu via na zona. De verdade. E triste ainda, que eu vi até em Santuário Mariano isso. Mulheres vestidas imodestamente trabalhando no comércio local. Que tristeza na minha alma. Então, a tendência do olhar, ela é natural, que vai chamar a atenção. Mas aí eu preciso saber que muitas vezes tem situações que não tem como eu desviar o olhar, é de frente. Então tem situações que dá, como, se já estou para um lugar que já é perigoso, com a tendência que eu evite o máximo possível. É uma questão, irmão, isso é coisa de louco, mas é virtude. Aí é que tá, o que você quer? A salvação ou agora desse mundo? Cara, você virou viado? Não presta atenção, não, eu quero ir para o céu, é diferente. Não sou homossexual, mas é questão do olhar. Então, se eu olhar, é natural, se eu olhar e desejar, eu falo por mim, automaticamente eu vou cair no pecado da masturbação. É só questão de tempo, é uma fraquejada na oração, já era. É um dia, uma semana sem adoração, pau, caiu. Porque o demônio não é besta. Então a modéstia do olhar requer alguns esforços, como os santos, totalmente diferente do mundo. E quando tem aquela tendência de estar de frente com algo que seja impuro com meus olhos, é eu tentar desviar o mais rápido possível. Ou seja, não consentir. Eu olhei, eu senti que é algo ruim, mas eu não consenti, não fiquei olhando, apreciando. Se eu olhar e apreciar, já era, matéria grave. E o Evangelho diz, se todo o nosso olhar estiver corrompido, todo o nosso corpo também está. Isso é uma verdade, o Santo Evangelho é palavra de salvação. Então a modéstia do olhar, tanto muitas vezes crucificam só as mulheres, mas também, hoje também virou um negócio escandaloso, e só crucificam as mulheres, mas tem homem também, com as roupas indecentes, o fato sem camisa, umas roupas agarradas, mais agarradas de mulher ainda, uma loucura, mas enfim. Dá para se entender essa loucura, mas isso frutos lá da revolução sexual, enfim. Então, a modéstia do olhar, ela requer também isso. Então, as portas do inferno podem se abrir ou fechar com o nosso olhar, é onde tudo começa, no olhar. Porque eu olhei, aí a minha mente gravou, aí aquele meu inconsciente vai ficar jogando informação, vai criar algo na minha mente, possivelmente eu vou criar um desejo ruim, mesmo sem excitar o meu corpo, e se torna matéria grave. Então precisamos estar atentos a tudo isso. E muitas vezes, muitos jovens não conseguem lutar contra o vício da masturbação, muitas vezes por causa do olhar. Certamente, eu estou aqui no WhatsApp, o menino mandou um vídeo que seja pornográfico. Alguns modelos de aparelho demoram para abrir, você tem que abrir, outros já vem direto. Se recebeu, você apagou direto, de imediato, não é nem venial, porque você está lutando. Te mandaram, você precisa desfazer disso urgentemente. Não ficar com esse resíduo do mal ali, senão fica que nem aquele objeto escondido no baú, Se você recebeu, o seu aparelho não abriu, você já sabe que é pornográfico, apague. E é natural, para quem trabalha com vendas, como eu que trabalho, às vezes tem muito cliente, fornecedor, ele manda achando que você, até com o tempo que ele vai ver, que você não responde, não fala nada, aí a pessoa para de mandar isso para você. Mas isso também é uma forma de ver se, digamos assim, uma tentação para ver se a gente suporta. Então chegou algo imodesto no meu telefone, opa, eu preciso apagar urgentemente, nem dá trela para ver o que é, se é bem, se é mal, enfim. Então, porque se eu olhar 5 segundos até menos, já era, eu vou olhar o vídeo inteiro. Dificilmente, porque só de olhar 1 segundo, 3, 5, 6, 7 segundos, já era. O vídeo pode ter meia hora, mas já era, ali já desejei, já fiquei olhando a imodéstia e acabou. Então não tenho que eu ficar dialogando ou testando se eu sou forte ou fraco no mal. De São Felipe Neri, contra a castidade, só é forte e vence aquele que é medroso, que corre daquilo. Então, todas essas situações eu tenho que estar atento. Se a gente está lá vendo lá, a moça está lá no trabalho, o rapaz é bonito, tal, de academia, se ela já está ali no escritório, ela viu,
a tendência é ela desviar do olhar. Isso não é venial. E vice-versa, o rapaz está lá, passou a moça lá com a roupa, você, opa, aí já era. O fato de flagrar, filmar, prestar atenção, acompanhar até a ida da pessoa, já era, isso é libidinoso. E isso escraviza e faz a gente sempre ser assim. E para lutar contra isso é difícil, hein? Então temos que saber que o nosso olhar tem que ser o mais puro possível. Alguns santos tiveram algumas experiências mais, né? Como São Felipe Neri, Padre Pio. Já ouviram a mulher nua, né? Eles adoravam a Deus vendo a beleza daquele corpo. Mas para mim e para você, meus irmãos, desculpa, isso é difícil. Isso é difícil, vou ter que ser sincero, não vou ficar com uma dainha aqui não. Estamos falando, somos irmãos em Cristo, vamos ser sinceros com os outros. Né? Quando o padre que não gostava de São Felipe Neri fez uma emboscada, colocou 2 garotas de programa no quarto dele particular e chamou o bispo. Quando o bispo abriu a porta, estavam as 2 garotas de programa chorando e São Felipe Neri pregando a passagem de Maria Madalena, aquelas mulheres querendo mudar de vida. Se fosse com algum de nós, já era. Já era. Então, não podemos temos que se espelhar na vida do santo, as suas virtudes, nós não vamos querer fazer igual dessa forma. Porque a nossa fragilidade é muito grande. Então, quando aquela emboscada com São Felipe Neri das 2 garotas de programa, automaticamente, pela graça e a virtude que aquele homem sempre lutou, que foi a consequência, né? Então, para mim e para você é perigosíssimo. Então, o olhar tem que ser puro também. Quando nós, estamos ali na Santa Missa, naquele momento de recolhimento, olhamos para o amado nossa alma na oração eucarística, toda aquela piedade e zelo, a frase mais linda de toda essa humanidade: este é meu corpo, este é meu sangue. Nós fitamos os olhos ali com aquela pureza, amor, piedade, porque aquilo é lindo, chama atenção, nos prende, nos faz recolher, e assim a nossa alma vai introduzindo no santo sacrifício incruento, e aquilo vai tendo graça no nosso coração. Da mesma forma, as coisas impiedosas. Olhar uma mulher daquela roupa, você imagina ela semi-nua, o ato sexual é assim por diante. Ou, como eu disse, os manequins, o outdoor, e assim por diante. Não é feio você desviar o olhar, não, isso é uma virtude. Porque o mundo inteiro vai dizer que você é louco, virou viado, mas é uma questão virtuosa. E isso muitas vezes, faz a gente dar uma batida. Poxa, será que eu sou muito estranho nesse mundo? Não, que quem para o céu é para poucos mesmo. O salmista diz que a salvação é para o resto da casa de Israel mesmo. São para poucos mesmo. Espaço tem para todos. Mas essas virtudes, principalmente do olhar, é muito ridicularizado, principalmente em universidade, em ambiente familiar, no nosso trabalho. Então, sabe que todo esse martírio branco, como o Papa Emérito Bento XVI nos ensina, que nos últimos tempos o maior martírio seria o branco, da humilhação, é por amor a Cristo. Então, a modéstia dos olhos vai nos levar com a pureza dos olhos de Cristo. Então, muito cuidado com o nosso olhar. E alguns amigos vão ter que ficar pelo caminho mesmo. Sim, aquele que São Tomás dizia, quem diz verdade perde amizades. Nossa, vai ter que escolher mesmo. Sim, com certeza, a questão é a escolha, Outro ponto que Santo Afonso diz é a guarda do coração. A guarda do coração é algo importantíssimo, seríssimo, porque além de muitas vezes, quando nós vemos o Evangelho, das 10 virgens, 5 levou querosene, 5 não levou. Preste atenção, as 10 eram virgens. E chegou na madrugada, escutaram, aquelas que tinham mais querosene, quando a lamparina chegou, e foi até o encontro do esposo, o amado de nossa alma. E 5 ficaram para fora porque chegaram atrasados. Pois bem, as 10 eram virgens, só que 5 guardavam o coração, o desejo, a prudência, o íntimo da alma de se manter e aguardar o seu esposo com prudência, com amor, desejava no íntimo, no profundo do coração, e não só da boca para fora. É a mesma coisa assim: eu quero viver a pureza, mas eu olho de qualquer jeito, vivo de qualquer jeito, faço de qualquer forma. É questão de segundos para cair no pecado mortal. Então aquelas 5 virgens desejavam intimamente no seu coração e tinham desejo dessa graça da santa pureza. Então elas viviam mesmo. As outras 5 eram muitos que nem muitos de nós, relaxado mesmo. E aonde chega um momento, diz o Evangelho, que a porta se fechou, acabou. Então eu preciso desejar: Senhor, dai-me a graça de viver a castidade no meu namoro, na minha vida religiosa, no meu matrimônio.
Então eu tenho que desejar isso mesmo, e o desejo do coração, a reta intenção de coração é que vai, digamos assim, fazer sentido e engrenar para manter essa graça da virtude. Se eu não desejar isso todos os dias no meu coração e ter um desejo profundo disso, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Então, estava dando um exemplo para o Murilo mais cedo. O que é o desejo de coração, a reta intenção, guardar no profundo do coração? Eu vou para a casa da minha namorada com o desejo de nessa noite ter o ato sexual. Chegando lá, pela graça de Deus, a gente não ficou a sós, não beijamos de língua, nem tivemos o ato sexual. Mas eu já saí da minha casa com desejo de pecado. Então isso para mim é grave. Eu tenho que sair com o desejo do meu coração, segundo a tradição da igreja, pede-se toda vez o encontro de namorados que se reze antes de se ver. Ou simplesmente um terço, ou alguma oração mariana, ou qualquer oração da igreja, mas que se reze para se guardar essa virtude. Então você, rezando antes de ir, você tem um desejo do coração de tudo na sua vida depender das mãos do Senhor, você deixando, a sua santa escravidão de amor fluir, que é tudo com Maria, por Maria e Maria Santíssima. Então, da mesma forma, eu, como escravo de Nossa Senhora, preciso ter esse desejo. Então, antes do encontro, com a minha namorada, rezar. Então, ter o desejo do coração de viver o encontro com ela na santa pureza. Desejar o íntimo do meu coração. E isso precisa ser todos os dias. Não é só porque hoje talvez vai ter pouca gente lá, ou pode ter um vacilo, não. Tem que ser todas as vezes. O fato de, muitas vezes, a gente deixa a desejar alguns pontos, e aí fica se perguntando, aonde foi que eu errei? É um pecado que Santo Afonso fala muito, e pouco falado, da imprudência. O que seria o pecado da imprudência? Eu estou sabendo que a minha namorada está só lá, na casa dela, e eu vou lá, mesmo sabendo que ela está só. Então o risco de acontecer o pecado mortal é 99,9%. E mesmo assim eu vou. Chega lá, por uma graça de Deus, nada acontece. Mas, Santo Afonso Maria de Ligório diz que você facilitar uma situação para o pecado já é grave como o próprio ato. Então a facilitação, ou seja, a imprudência de deixar aquela situação já é grave. O segundo ponto, que não está aqui no Tratado de Castidade, mas falo por conhecimento dentro do magistério da igreja. O beijo, o que é grave e o que não é grave. O selinho não é grave. O beijo de língua é grave. Eu vou explicar o porquê. Preste atenção. O beijo de língua, ele é algo para o matrimônio, para os cônjuges, que é uma preparação do corpo. É uma excitação dos corpos para o ato sexual. Que o casal começa o ato sexual se beijando, se acariciando. São carícias para o matrimônio. Certamente o fiel diz assim para o bom padre: olha, padre, o senhor fala tanto disso, mas eu beijo de língua a minha namorada e nada aconteceu. É que você não entende que é grave, filho, porque sua mente ainda está pervertida. Então, a nossa ação, segundo o magistério da igreja, a orientação, que o máximo seria o beijo de língua, se beijou de língua, é grave, porque pode excitar o corpo. Para a mulher, biologicamente, é mais demorada a excitação do corpo, por uma questão biológica. Do homem, não. Então, muitas vezes você vai dizer assim: olha, irmão, hoje eu beijei de língua, mas eu não fiquei excitado. Mas você pode, se você está se propondo à imprudência, está correndo um risco. Então, isso já se torna matéria grave. Então, essas carícias são para casados e não para quem namora. Tudo tem o seu tempo. Calma, vai ter um tempo para você viver essa graça, sem que seja pecaminosa. Então, a guarda do coração é saber que essas virtudes que vai nos ajudar a viver feliz em comunhão com o Senhor. Então precisamos estar atentos à reta intenção de coração. Muito cuidado com isso. E muitas vezes, quando eu saio com o desejo do meu coração e a situação lá, vou ao encontro da minha namorada, nossa, facilita, já está 50% já está perdido. Então muito cuidado. Reze antes de namorar, se não é para rezar, reze uma Ave Maria, um Pai Nosso. Procura desejar a viver a graça, conhecer, enfim, fazer qualquer atitude. Santo Afonso diz que a uma das guardas do coração da castidade é que você namore sempre em público, que você não deixe de viver esse momento reservado. Então, um exemplo prático, direto e simples. Por exemplo, chegou a noite, a gente está indo se despedir, vou levar minha namorada embora. Eu paro em frente ao portão da casa dela, desligo o carro. Ali aconteceu um pecado grave? Pois bem, preciso confessar, reconciliação do Senhor.
Qual que é a minha postura agora? Chegou em frente à casa dela, se despedir, descer do carro e ir embora rapidamente. Porque aí a minha reta intenção de coração é de fazer sempre o bem. Que ela vá para a casa dela e a gente não fique facilitando, dando proporções grandes para o pecado da imprudência, do beijo de língua e assim até mesmo para o ato sexual. E quais as consequências do ato sexual, de uma união ilegítima, né? Como namoro, segunda união, essas loucuras, enfim. Qual é a consequência? Está lá no livro da sabedoria, no capítulo 4, no versículo 6. Todo filho concedido em união ilegítima será um testemunho contra ti no dia do teu julgamento. Então, muito cuidado com isso. Essas facilitações de ações pecaminosas podem trazer consequências seríssimas para a nossa alma. Aí você vai dizer assim, irmão, mas Santo Agostinho teve filho. Tudo bem, mas aquele homem se converteu e mudou drasticamente de vida. Quantos e quantos, numa situação dessa, vive amaziado e perde a fé? Muito cuidado. Tudo começou com o desejo no coração. Então a reta intenção de coração tem que já ser pura, tem que já ser uma radicalidade, uma luta, um combate. Não é isso que o Concílio de Trento diz no século XVI? Que a igreja é considerada igreja militante porque ela combate contra a carne, contra o mundo e contra o demônio. Por isso que é militante, um combate. Então a reta intenção de coração, ela nos faz proporcionar uma vida desregrada. Então muito cuidado com isso. O da virgindade. Um exemplo sensacional é de Santa Clara de Montefalco, né? Outro ponto que as graças, né? E o que os santos se esforçaram para viver essa graça da santa pureza da virgindade. Santa Clara de Montefalco dizia que prezava tanto a sua virgindade que antes quereria sofrer toda a sua vida as penas do inferno do que perder esse valioso tesouro. Vou ler de novo. Santa Clara de Montefalco dizia que prezava tanto a sua virgindade que antes que queria sofrer durante toda a sua vida as penas do inferno do que perder esse valioso tesouro. Meus irmãos, se quando eu tinha 17 para 18 anos soubesse que isso era tão importante, tão lindo, tão precioso, não tinha feito isso. Saber dessa graça tão linda que é, tão maravilhosa que é, manter essa graça. Você jovem que tem essa graça, se esforce, preze, luta, combate, chore, espernie, mas não deixe se levar pelo mal. Guarde essa graça da santa pureza. Guarde isso. Isso é tão agradável a Deus que isso te proporciona a todas as outras virtudes. Valorize. Para quem já é casado, a fidelidade. Se esforce. Lute para não cometer o pecado do adultério. Viva essa graça. Isso é tão agradável a Deus, tão valioso a Deus. Precisamos zelar por isso, ensinar as crianças já desde cedo sobre isso, né? E conversando, óbvio, de uma forma, cada um com a sua idade, enfim, de uma forma que eles possam entender e já vão crescendo nesse ambiente, para que tenham essa graça de se esforçar a cada dia de guardar essa graça da virgindade. Que coisa mais linda. Engraçado que Nossa Senhora, em Bom Sucesso, lá no Equador, dizia que nos últimos tempos nem as crianças teriam a graça da pureza, mas não sim por causa do ato sexual, por causa dos pensamentos, do convívio, a questão cultural. Hoje as músicas de funk, né? Essas desgraças todas aí, televisão, YouTube, essas coisas horríveis aí, já fazem perder essa graça. A criança já vai crescendo nessa libertinagem, nessa ociosidade pelo mal. Que tristeza. E certamente, uma coisa que ele diz no tratado, o fato da virgindade, quando, por exemplo, aconteceu na Áustria, que freiras foram estupradas, né, pelos soldados nazistas, e como pela fé, elas deixaram o Carmelo e foram cuidar dos filhos. Ele diz assim, né, exemplo desse fato, né, dando um exemplo desse fato, mas que qualquer outra situação. Se uma criança, uma jovem, um adolescente, qualquer que seja, foi obrigada a fazer algo, ou seja, foi estuprado, ela ainda não perdeu a graça da virgindade. Não perdeu. Porque ela foi obrigada, sujeito à força contra a sua própria vontade. Então ela não perdeu a graça da santa pureza. Ela foi obrigada.
mesmo que gerar filhos. Ela foi obrigada contra a sua própria vontade, não consentiu. Foi por uma questão de morte, enfim, como aconteceu com aquelas freiras na Áustria, né? Em tantas situações cotidianas. Então, uma vítima de estupro que não quis, que não aconteceu por qualquer motivo e circunstância, ela foi estuprada, ainda mantém-se a graça da virgindade naquela alma. Porque foi uma ação que ela não consentiu para que acontecesse, né? Diferente eu e você que fizemos por vontade própria, por curiosidade, por desejo, enfim, diferente. Quando se trata de um ato como esse, ainda não se perdeu a graça da virgindade. O último ponto que Santo Afonso diz é sobre o voto, né? O voto de castidade, como o irmão ali que fez o voto, né? Pobreza, castidade, obediência, serem mais para padres, religiosos, né? No Catecismo Maior de São Pio X, São Pio X diz que uma vez feito esse voto de castidade, não tem como voltar mais atrás. Então ele diz assim: uma freira, um religioso, um padre feito um voto, não deixa a vida e se casa. São Pio X, no Catecismo Maior, diz que isso é uma união ilegítima, inválida. Uma vez feito um voto é para sempre. E a graça desse voto é porque agora a maior graça agora, né, a gente fala uma das partes mais tristes, mas qual que é a parte mais gloriosa do voto? Que agora o esposo é Jesus Cristo. Todas as nossas ações estão tudo para agradar o Cristo, a ser similar a Ele, imitá-lo, segui-lo, aguardá-lo, fazer toda a nossa vida no encontro a todo dia com Cristo. Então esse é o nosso esposo, é esse que nós vamos agradar a todo dia, fazer as vontades dele, por ele e para ele. Então essa é uma das grandes graças para aquele que tem um voto, né, de castidade, saber que o esposo, né, é Jesus, é o próprio Cristo. Então tomaremos conta da vida agora com mais amor, com mais atenção. Aquilo que Dom Bosco dizia, né, a nossa vida é um presente que Deus nos dá ali, a nossa vida aqui na terra é um presente que devolveremos a Ele. Que graça, né, aquele que escolheu a vida religiosa, né, viver o voto de castidade, lutar, se empenhar. Como é lindo, como é maravilhoso essa graça, uma graça igual do Cristo, dos anjos, de grandes santos. Esse é o impulso, o amor que leva essas pessoas que fazem o voto, né, quando se cai nesse voto, o porquê disso, né? Como é lindo, como é profundo esse voto. Saber que agora o esposo, né, a união é com Cristo a todo instante, a todo momento. E que grandes exemplos ali que a gente, eu estou preocupado com o tempo, como por exemplo São Bernardo e São Boaventura, eles, onde o Carmelo que eles viviam, eles nunca conheceram o teto do lugar que eles moravam, diz a história, por uma questão virtuosa do olhar. E certamente tem um ponto que eu quero encerrar, que é que não vou lembrar mais qual é a referência de Santo Afonso, deu um branco aqui agora, sobre um santo falar sobre a questão da homossexualidade, como isso aflora e como isso vem a causando uma alma. Certamente, ele diz assim, que a pessoa começa a amar a virtude de uma pessoa e começa a amar o jeito daquela pessoa, a forma, e começa a ter um amor grande pela pessoa, e assim vai desenvolvendo aquela paixão desregrada, e assim vai criando aquela bola de neve de pensamentos, desejos, e daqui a pouco ela deseja outra pessoa do mesmo sexo. E aquilo vai criando tipo como se fosse uma idolatria, um objetivo, enfim. E aí, Santo Afonso diz que aquilo que a igreja orienta, né? Que se esforcem para viver a castidade aqueles que têm os desejos, né? Se lutar para viver a castidade e se distanciar desse tipo de pensamentos, lutar contra isso, querer idolatrar ou achar que aquela virtude daquela pessoa é o mais importante de tudo, e assim começa uma paixão desregrada. E assim as formas de combater isso é vivendo bem a fé, a adoração, a confissão, ser acompanhado por um bom diretor espiritual, para que o Padre oriente, ajude, assim por diante. Então, muito cuidado, esse fato de, nossa, aquela pessoa é muito virtuosa, eu amo ela demais, é um mestre, é um doutor, e assim você vai criando tanta ênfase que você pode cair nessa sedução do mal de ter desejar uma pessoa do mesmo sexo. É óbvio que isso não é com todos, né? Mas que aqui tem aquela inclinação para isso. Particularmente
quando várias histórias que a gente conviveu, acompanhou, né, digamos assim, assistiu, rezamos e partilhamos, um triste dado que eu fiz particular, de 95% de casos de irmão que caíram nessa situação da homossexualidade, 95% foram abusados. E o mais triste de tudo isso, mais de 90% foram abusados por pessoas próximas e muito conhecidas das vítimas. Padrastos, avós, vizinhos e assim por diante. Certamente um jovem que foi abusado por um adulto já de mais de quase 30 anos, ele tinha 10 para 11 anos, era um amigo próximo da família, tinha toda a liberdade de entrar e sair o que quiser na casa dele. Quando ele ficava sozinho, o cara ia lá e abusava dele. Só que esse irmão teve uma graça muito grande de Deus, ele não se tornou homossexual e não aceitou aquilo, mas por outro lado ele criou um ódio muito grande. Então todas as vezes que ele ia rezar, ouvia algum fato sobre esse, ele se retraía, ficava irritado a ponto de não conseguir ficar controlado, parado, caía no chão de nervoso, né? Então, ou seja, uma das virtudes para que esse tipo de coisa não aconteça em nossas vidas, saber que tudo nessa terra tem limite, uma questão de decência, de moralidade. Muitas vezes as coisas acontecem por brecha nossa, então ter uma certa, digamos, uma certa prudência, saber os limites, saber aquilo que nós estamos convivendo, prestar atenção mais nas crianças, adolescentes, saber com quem elas estão convivendo. E isso poderia, com a graça de Deus, esse irmão não se tornou homossexual, mas os outros 94,9% que a gente assistiu e vivia dizia isso: olha, irmão, foi porque meu primo mais velho fez isso, meu padrasto fez isso, meu avô fez isso, e aí com o tempo eu fui criando raiva e nojo, mas ao mesmo tempo eu fui gostando daquilo, aquilo foi alimentando o meu ser, hoje eu estou assim. Mas irmão, no fundo do meu coração, eu sei que é errado, mas eu não consigo sair disso, me ajuda. Esse era o grito dos irmãos homossexuais. Aí fora, essa palhaçada aí é movimento político, LGBT, essas palhaçadas é tudo uma instrução política. Isso foi muito bem arquitetado, estudado, né, por Marx, Lenin, Stalin, todos esses grandes revolucionários da história da humanidade. Mas o irmão homossexual mesmo, que luta, aquele que sente a tristeza, vendo, ele fala: olha, irmão, aqueles movimentos lá não servem para nada. Se você prestar atenção e ainda ver os irmãos soropositivos que vivem nessa vida, as únicas instituições que acolhem são as instituições católicas, como, né, Toca de Assis, ou Esperança e Vida, a Missão Belém, Fraternidade e Caminho, Aliança e Misericórdia. E são a mais criticada e combatida por esse movimento que é político, tá? Não tem nada a ver com defesa de um ser humano, não. Então, irmãos, uma das graças da santa pureza com as crianças, com os adolescentes, o cuidado com que eles convivem, aonde eles estão indo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão assistindo, tudo isso acarreta numa alma, num pensamento, e aquilo vai criando proporções grandes. E chega nas situações, como eu te disse, do irmão chorar, a dizer: irmão, eu faço isso, mas eu não gosto de fazer isso. Mas quando menos penso, já está indo por mim mesmo. E o que nós orientamos? Aquilo que a igreja orienta, aquilo que o Papa Bento XVI dizia: levar o irmão a lutar, a rezar, ter uma vida de sacramentos e lutar pela castidade. Toda queda de se confessar rapidamente. Rapidamente. Mesmo o irmão nessa situação de inclinação para o homossexualismo, ele pode se salvar. Basta a luta que ele faz nessa terra. Basta a luta que ele faz nessa terra. Porque se fosse assim, São Cipriano não era santo, o homem conversava com o demônio. Se tornou santo da igreja, lá do século VI. A quantidade do tamanho do pecado é independente. O que a diferença é a contrição de coração e quanto amor colocamos para mudar de vida. E isso também requer a nossa atitude cotidiana para lutar, para viver bem esse sexto mandamento. Então, muito cuidado, meus irmãos. E ficar sempre atento, prudente, vigilante. Saber que certas coisas nós temos que afastar. Aquilo que Padre Pio dizia, né? Tanto Padre Pio insistia, são as más conversas que podem perverter os bons. Evitai locais. Olha, irmão, eu estou aqui forte, eu vou lá no barzinho essa noite, é aniversário do meu amigo, não tem nada demais, né? Não. Aquilo que São João Maria Vianney dizia: quando entramos numa boate, deixamos nosso anjo da guarda na porta e entramos com os demônios, só isso. Então, muito cuidado. Se você quer ajudar aquelas pessoas, tem que rezar por elas. E você ir sozinho no lugar daquele, você vai se perder. A força do mal é muito maior. É muito maior.
São João Maria Vianney converteu aquelas pessoas numa cidade, né? Lá em Ares, que tinha mais ou menos 600 pessoas, 4 bares e 3 cabarés, todos fechados. Por quê? Por causa da vivência daquele bom padre. E diz a história que ele nunca saiu de Ars. E se tornou o padroeiro dos sacerdotes. Então, precisamos viver mais a catolicidade, mais a fé católica, parar de seguir C.S. Lewis, Paul Washer, tudo protestante, mano, para com isso. Pastor Cláudio Duarte, os engraçados que esses caras mesmo dizem que as grandes referências deles eram católicas. Olha que da hora isso, para mim. Eu fico tão feliz quando escuto um protestante falar isso, que, ou seja, a raiz dele é a verdade, mas ele quer ver o erro. O próprio C.S. Lewis era protestante, então para mim, ele pode dizer o que ele quiser. Pode dizer lindas frases, como dizia Santo Agostinho, até mesmo a verdade na boca do herege deixa de ser uma verdade. Aí para mim não serve para nada, é protestante, meu irmão. Paul Washer é a mesma coisa. Vamos seguir mais os santos da igreja, os bons padres. É assim que a virtude vai chegando no coração, no desejo da alma, nos olhos, no pensar, no agir. Se eu ficar lá preocupado com aquele Cláudio Duarte disse, um dia eu assisti uma palestra daquele homem sobre casamento, eu fiquei indignado. Era mais pervertido que as conversas de bar que eu tinha. O cara trata o corpo da mulher como um animal, como louco, velho. Pra quê? Eu tô com a igreja. Eu prefiro ler Casamento e Família do Papa Pio XII. Aquilo sim é virtude. Não essas heresias, só porque estava pronto um tema. Aí a gente vai perdendo as virtudes católicas. Aí vai achar que aquilo é legal. Aí começa a falar palavrão também. Aí começa a viver uma coisa horrível. As virtudes requerem bons pensamentos, o bom olhar, boas palavras. São João Maria Vianney dizia, quando uma alma diz palavrão, ela abre a porta do inferno com a própria boca. Olha com isso é virtuoso. Para de seguir pessoas, vamos seguir a fé, a doutrina. Realmente, a autenticidade de 2000 anos. Não essas modinhas que tem agora em rede social, não. Pare com isso, meus irmãos. A gente só vê coisas desastrosas. Quer saber sobre isso, aquilo, pesquisa diante a fidelidade do magistério. É muito mais frutuoso, é muito mais, digamos assim, excitante para a alma, porque aí eu vou tendo mais desejo pela fé. Eu falo por mim mesmo. O que me fez e faz lutar até hoje pelo álcool, pelo mundo do crime, pela prostituição, é conhecendo cada dia mais a riqueza da Santa Igreja. E quanto mais eu leio, mais eu sei que eu não sei nada, e mais eu tenho desejo. É assim que eu consigo manter a fé. Fora disso, meus irmãos, desconheço. E adiante disso, eu tenho vontade de adorar, de rezar o rosário, de me confessar, de ir na missa, de ver a virtude da santa pureza, ter boas referências católicas. É assim que a gente vai ver bem esse santo mandamento, esse sexto e santo mandamento. Que Nossa Senhora Auxiliadora nos ajude nessa grande batalha, né? Como ela ajudou naquela época, né? Ao Papa São Pio V. Combater o exército dos muçulmanos. Que Nossa Senhora Auxiliadora nos auxilie a combater os exércitos do mal que existe dentro do nosso coração, dos nossos ouvidos, dos nossos olhares e do nosso coração. Que possamos buscar a cada dia mais atar ambientes virtuosos, pessoas virtuosas, porque os más costumes que corrompem as boas pessoas. Que Maria Santíssima nos ajude, nos auxilie, nos ampare. Consagramos tudo que temos e somos a ela. Essa é uma das grandes chaves para que manter bem a santa pureza, viver aos moldes de Maria Santíssima, através da total consagração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguém tem alguma dúvida? Quiser perguntar? Davi, você falou sobre a questão do conhecimento canônico, se a pessoa é virgem ou não. Quando a menina é estuprada, ela não perde a virgindade. Santo Afonso de Borges. Não é canal, Santo Afonso. Mas o caso inverso, quando o menino ele. Ou o menino também, né? Mas o menino. Ele não pratica materialmente o ato da relação sexual e nem a questão da masturbação, mas tem a intenção de praticar a coisa e de certo modo tem um conceito que o Leonardo fala, né?
ele não fez porque não podia, mas se pudesse faria. Nesse caso ele já perdeu a virgindade também? Não, aí tá. A virgindade em si não, mas é o pensamento, consentimento de coração. A santa pureza, como Nossa Senhora diz em Bom Sucesso, seria nisso. Nos últimos tempos, até as crianças seriam corrompidas, não pela vida sexual ativa, propriamente dita, mas por esses desejos ruins, por esse ambiente no qual ele deseja. Então, ou seja, consente no coração. Ele não comete fisicamente, mas consente no coração. É preciso ter um cuidado com a consciência escrupulosa também. Isso. Às vezes o excesso de escrúpulos se torna um problema grave. Porque aí onde você cai naquele erro, né? Será que então assim, aquilo que você consente no coração, então assim, você deseja no coração, não aconteceu materialmente, mas você deseja e alimenta, é matéria grave. Aquilo que vem no seu pensamento, aquele desejo que você luta para sair, não é nem venial. É isso que diz Santo Afonso. O remorso também é outro sentimento péssimo. É um sentimento demoníaco. Você fica alimentando um remorso. O que passou, esquece. O problema Se foi perdoado, acabou. O remorso é muitas vezes um sentimento de meu histórico está sujo agora eu sou impuro. Demoníaco, Não é? você fica revivendo aquela situação que O você sentimento já passou. não é de Eu ter passei por ofendido, esses né? problemas. Tudo que eu li, eu falei, eu já fiz. Então eu tinha uma consciência muito escrupulosa. Eu falei, nossa, isso daqui, eu já passei, isso também, você fica se fazendo mal. Se você já se confessou, vai embora. Uma vez é o que você quer e deixa Uma vez absolvido do pecado, né, tem um motivo de você se martirizar por ele, está perdoado, né? Ele pode gerar consequências, mas o pecado sim está perdoado. Uma vez perdoado, você não precisa se confessar de novo. Diferente se você tem digamos assim, uma mudança de vida e você vai se casar. São Pudécio diz assim, que no dia do seu casamento você faça uma boa exame de consciência, desde da sua primeira comunhão, primeira confissão, até o dia atual. Faça uma boa exame de consciência na sua vida e se confesse antes de se casar, para que não tenha ficado nenhum pecado na sua alma, esquecido, adormecido, digamos assim. E a confissão desses pecados mesmo, já perdoados, Não. nos fortalece, né? Não, sim. Assim, então, como ele diz, né, se você ainda tem, para que você faça um exame de consciência na sua vida, para que você receba esse sacramento em totalmente estado de graça, né? Assim, não indo para uma linha red ou seja vacantista, longe disso. Mas o catecismo de São João Paulo II diz que é aconselhável, né? Então, assim, eu prefiro usar o São Pudécio, que é onde você consegue, né, receber o sacramento totalmente em estado de graça. Antes de receber o sacramento da ordem, também indica. Oi? Antes de receber o sacramento da ordem. Sim, também. Tanto o matrimônio como o da ordem. Ô Davi, eu lembro de acho que era um retiro vocacional, e o Fred comentou um negócio era mais pastoral mesmo pra gente, né? Não é teoria de formação, mas principalmente menino quando for conversar com menina, nunca olhar diretamente nos olhos. Você poderia comentar sobre isso? Sim, isso já entra na questão da imprudência, né? Então a facilitação de você estar no ambiente com. Eu dei sempre os exemplos de namorados, para você entender, para a gente não poder devido ao tempo. Mas aquilo que você fique próximo da pessoa do sexo oposto, muito próximo, você tendencia devido à sua concupiscência. Quando Santa Clara e São Francisco perceberam, né, essa grande possibilidade, Santa Clara fazia um grande esforço para que esse desejo não entrasse no coração dela, né? Ficava um tempo distante de São Francisco e tal, né? Então assim, o fato é que você fitar o olhar nos olhos, você já comete o da imprudência e a modéstia dos olhos, né? Então é interessante você ficar a sós com uma pessoa conversando muito os olhos, a tendência é você desejar mesmo, principalmente do sexo oposto, né? Então é natural, isso é questão da concupiscência. Então você ficar a olhar muito nos olhos com a namorada, com alguma amiga mais próxima, muitos casos, se você lembrar, não sei como foi a sua vida, mas no meu caso, muitos casos aconteciam, né, do famoso ficar lá na década de 90, era por causa disso. Ficava conversando sozinho no lugar, daqui a pouco já estavam se beijando. Então a tendência de você ficar olhando automaticamente o olho imodesto, ele abre a sua mente, o pensamento já deseja no coração. Então isso é uma questão de virtude para que você evite. Tudo começa na proximidade do olhar mesmo. Então isso é uma prática virtuosa, né? Davi, a questão de nós que somos solteiros para procurar alguém para relacionamento, de namoro, de buscar
buscar pessoas virtuosas, não em aplicativos, por exemplo, como Tinder. Sim, sim. Isso é muito importante. Não, muito bem lembrado. Nós demonstra qual podemos, né? Sim, Pela carência, né? Sim, sim. São Paulo diz assim na sua carta aos Coríntios, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, né? Se você conhecer um pagão e quiser aceitar em matrimônio que você case, mulher e vice-versa, né? Conhecer alguém, até mesmo um pagão, que a igreja reconhece como válida, né? O matrimônio é válido, que vocês vivam bem, as virtudes dentro da igreja, ou seja, casar no civil na igreja. Pois bem, só que precisa ter uma certeza se realmente é a pessoa, como foi com Santa Mônica, por exemplo. Porque assim, veja bem, você quer namorar um protestante, como você vai adorar Jesus sacramentado junto? Como vai ser o processo de discernimento? E os filhos? E os filhos? Como que você, certamente o diretor espiritual para mim falou assim, o grande problema de você não namorar uma pessoa que busca a mesma radicalidade que você, não é a vida atual, não é os 5 anos de casamento, são 10 para 11 anos. Por exemplo, a família da noiva gosta de bebedeira, dança, funk, e você está naquela radicalidade. Vai ter um grande atrito. Por quê? Você quer levar os seus filhos em ambientes virtuosos e a sua esposa com a família dela totalmente pervertida. O cristão bem formado, Dom Bosco diz assim, que até mesmo ambientes familiares são necessários evitar para se guardar os bons costumes. Evitar até mesmo ambientes familiares. Então assim, um conselho particular, por exemplo, você vive uma vida espiritual, uma radicalidade, uma força e tal, procure alguém que tenha mais ou menos esse discernimento, que queira viver isso, porque fica mais fácil no ambiente de fé, para que vocês possam entender melhor, e se contrair um matrimônio, vai ser mais fácil educar os filhos na fé, e viver bem aquilo que você disse, na presença do sacerdote do dia do matrimônio, aceitar os filhos quando Deus enviar, e educá-los na fé. Então, a tendência é óbvio, você pode namorar até mesmo um ateu, um espírita, a igreja não condena. Só que aí que está, você precisa ter a certeza no coração, como Santa Mônica teve. Suportou 30 anos. Aí é que está. Diante da nossa realidade, somos tão irritados por pobreza pequena, imagina, né? Olha, mas o Pio diz que não pode, cala a boca, Pablo, não. E aí? Como aquela criança vai crescer? Você já pensa nisso antes. E interessante que você tem que fazer um exame de consciência, uma avaliação e tudo isso. E aí, se você tiver certeza que seja aquela pessoa, que você faça e demonstre com a radicalidade da sua fé para o seu filho que você está no caminho certo. Porque se você der uma relaxada, seu filho vai para o protestantismo, vai para o espiritismo, enfim. O ideal, para quem vive o discernimento de namoro, ou conhecer alguém, que seja mais ou menos, digamos assim, né, no mesmo ritmo de vida, de oração, digo, né, ó. Vida não tem como ser iguais, mas assim, que gosta de rezar o rosário, que é escravo de Nossa Senhora, que gosta de viver as virtudes, porque vocês vão ter atritos uma hora, e aí? Não esse momento de discernimento, porque no discernimento e até o namoro, tudo é lindo. Os primeiros 2 anos de casamento, tudo é lindo. O problema é quando chegar os filhos. A questão do tempo, vivência, tudo isso é levado em conta. Então, muito cuidado também nesse discernimento. E certamente, né, já escutei muitos casos e todos frustrados até hoje. Eu não conheci um até agora. Olha, irmão, eu estou namorando um protestante, mas ele vive a castidade sim. Era questão de 1 mês e eu vinha a menina chorando. E vice-versa, o rapaz também chorando. Não adianta. Aquilo que São Felipe Neri dizia, para ver a castidade, requer o sacramento da Eucaristia. Para se comungar, você está em estado de graça. O protestante não acredita. Como vive a castidade? Eu desconheço. E a criança ainda cresce sem uma verdade absoluta, né? Porque sem verdade absoluta. Meu pai é católico e minha mãe é evangélica. E aí, então ele... como que você pode diferenciar? É óbvio que pela graça, né? São Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 7, que o esposo pode santificar a esposa e a esposa santifica o esposo. Mas aí no final do capítulo, São Paulo diz assim: mulher, que certeza tem que salvará o teu marido? Homem, que certeza tem que salvará a tua esposa? Aí São Paulo vai dizer, né? Se vive um atrito, que se separe e não se case mais. Não se case mais, deixa bem claro na sua carta, 1 Coríntios capítulo 7, que é onde São Paulo fala do celibatário e da vocação matrimonial. Por que disso? Porque para que você não cometa o pecado do adultério, né? E o matrimônio, ele é um sacramento, então ele é indissolúvel, né? Tem como dessacralizar, uma vez sacramentado. É óbvio que existem algumas uniões ilegítimas, que a igreja não reconhece como válidas. São outras circunstâncias, né? Mas que, para que você possa receber os sacramentos de acordo com a doutrina, né? Eu falei a respeito desse aplicativo, até para quem usa, que
porque eu acho que a maioria das É mais fotos- pervertido do que. das moças imodestas, né? E Sim. também contato no Instagram, no Facebook. Aí você pode criar aquela situação que tem muito hoje, né, o tal do nude, né? É. Da foto nua, vídeos aí, vira uma perversão. Aí não tem como ter modéstia dos olhos. Não tem, Modéstia. impossível. Tudo isso é um processo que no namoro você tem que conversar, tem que saber, conhecer, para que você já saiba como vai ser. Porque assim, nesse processo do namoro, do conhecimento, que você vai discernindo. Não é errado você conhecer 2, 3, 4 pessoas. O importante é fazer o matrimônio com a pessoa certa. Entendeu? E viver bem as virtudes da fé. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar então? Acho que podemos encerrar. Encerrar com oração então? Pedimos a vossa proteção à Santa Mãe de Deus, que nos auxilie, nos ajude. Essa batalha tão luta rumo ao céu, que a Virgem Auxiliadora auxilie os nossos pensamentos, os nossos olhares, os nossos desejos, a nossa compostura. Ó Mãe Maria Santíssima, ajude na virtude da santa pureza em nossos olhos, em nossos ouvidos, e tudo aquilo que desejarmos, a Santa Mãe de Deus, que possamos estar intrinsecamente ligados ao teu imaculado coração, para viver bem as virtudes da fé. Ó Santa Mãe de Deus, nos ajude nessa grande batalha, nessa grande dificuldade, que possamos ter a graça da contrição de coração, chorar os nossos pecados e ter uma metanoia, uma mudança de mente, de compostura, de pensamento, de agir e até mesmo de gesticular. Ó Santa Mãe de Deus, nos ajude nessa batalha tão difícil. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.